Bom, nós estamos conversando hoje aqui no Deles Delas com o deputado estadual e pré-candidato ao Senado pelo PMDB, o deputado estadual Jorge Pisciani, presidente da Alerj. No final do programa, no nosso Deles Delas de hoje, vamos no baú do Chacrinha, vamos recordar esse fantástico conjunto, os Golden Boys. Mas eu quero dar um recadinho para vocês que estão em casa. A Copa do Mundo está chegando e a Raspadinha do Rio está vindo com tudo, cheia de prêmios para você. A nova Raspadinha Torcida Hexa do Hexa está aí na telinha. Você pode ganhar antes mesmo de entrar em campo. Tem carro 0 km, TV de 42 polegadas, camisas oficiais da seleção, prêmios em dinheiro até R$1.000. Vá logo a uma banca de jornal e nas principais casas lotéricas e adquira a torcida do Hexa e ganhe uma bolada da nossa Raspadinha. Geraldo, um briefzinho da pergunta que você deixou no bloco anterior, por gentileza. Pois não. Em sequência aquelas medidas, né, que eu citei de transparência, de saber se a opinião pública, na sua avaliação, já está percebendo essa nova imagem da Alerj. Doutor Geraldo Tadeu, eu tenho certeza que sim. A população está cada vez mais atenta, o parlamento é muito aberto, ele cada dia tem os mecanismos de comunicação mais rápido, é a TV Alerj que eu coloquei no ar, é colocar a internet online, a pessoa assiste às sessões, as pessoas acompanham as comissões. Eu, por exemplo, fiz um projeto que reduziu o recesso parlamentar em 30 dias. Né? Eu brincava dizendo, olha, minha neta dizia, nem eu tenho vô, mas esse tipo de férias. E as pessoas têm grande percepção disso. A questão de controlar o ponto dos deputados e cortar quando o deputado vai trabalhar, você verificou que nessas eleições, deputados que eram favoritos a eleições de prefeitos, perderam porque faltaram e depois quiseram justificar a falta. E a internet mostrou que eles tinham faltado. Então, a opinião pública está muito atenta a isso. Eu, por exemplo, em 20 anos, nunca usei uma passagem da Alerj, nunca utilizei uma diária, e não utilizei não é por nenhum tipo de udenismo, assim dizer, é por questão de critério. Por isso eu tenho condições de liderar o parlamento. Quando o Ari pergunta, vai fazer falta? Não, não farei falta. A experiência sempre é útil. Aquele que assumir terá que também ter comportamento que permita reunir as pessoas respeitarem, porque ninguém nunca viu alterar a voz. As pessoas assistem a sessão, muitas das vezes é natural no parlamento uma interlocução mais dura, mas eu, para ser respeitado pelos meus colegas, sempre tem sido no diálogo. Deputado, eu acho que a população percebe muito isso. E o parlamento do Rio de Janeiro vive o melhor momento dele. Deputado, o senhor já traçou a sua agenda de candidato ao Senado, ou seja, da experiência que o senhor tem da Alerj, o que o senhor vai levar para o seu discurso da sua agenda de candidato e que outra agenda o senhor vai levar prioritariamente? Desculpe acrescentar essa pergunta. Com tantas qualidades de um administrador, por que só o parlamento? O senhor nunca pensou numa administração direta? Não, eu sou essencialmente um quadro do parlamento, acho que posso dar grande contribuição ao Estado do Rio de Janeiro, sendo escolhido na convenção do meu partido no dia 27 de junho, para enfrentar as eleições ao Senado, já que pré-candidato sou, poderei dar uma grande contribuição. O senador, ele representa o Estado. Só são 3 senadores por Estado. Nós vimos agora a questão dos royalties. Nós vimos que os royalties, acima de ser um direito dos estados produtores, é uma compensação ambiental. O conteúdo de compensação ambiental, o conteúdo de proteção aos inchaços das cidades, de organização das cidades é muito forte. Nós vimos o que ocorreu no Golfo do México. Então, eu acho que é necessário políticos que tenham experiência, capacidade de articulação, de liderar, de sair de dissensos para consensos e defender de forma firme, de forma patriótica, o país ao defender o Estado que representa. Porque no Senado, diferentemente da Câmara Federal, onde, por exemplo, o deputado Júlio, o deputado federal representa o povo. Então, quanto maior a população do Estado, maior o número de deputados. Nós temos 46, Minas, a segunda população do país, 53, São Paulo, a maior população do país, 70. Os estados menores, Acre, Amazonas, Mato Grosso, 8, que é o menor número de deputados. Então, em 46, se um deputado vai mal, você tem 45 a defender o povo. No Senado, por exemplo, só o senador Dornelles saiu em defesa dos royalties do petróleo para o Rio de Janeiro.
primeira medida que eu vou tomar no Senado é dizer o seguinte: não há hipótese de tirar os royalties do Rio de Janeiro, porque fere a Federação Brasileira, e ao ferir, está ferindo o Rio de Janeiro e fere o próprio Brasil. O Brasil cresce quando o Rio de Janeiro cresce. Quer dizer, eu me sinto em condições de experiência e de amadurecimento, mas também ainda jovem, com força suficiente para brigar no bom sentido pelo Rio de Janeiro. Eu quero ser senador porque tenho condições de defender o Estado do Rio de Janeiro na Federação Brasileira, e isso é muito bom para o Estado federativo. No Estado federativo não pode se permitir o ataque a um Estado, por mais frágil que ele seja, quanto mais a um Estado que contribui com a segunda arrecadação federal. A forma de distribuir é através do fundo estadual, dos fundos estaduais, porque ali com PIS, com imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, CONFINS, contribuição sobre o lucro líquido, por exemplo, Alagoas recebe per capita R$350, nós recebemos R$50, porque é uma forma de distribuir a riqueza nacional a partir do Fundo de Participação Estadual. Fazer isso com os royalties é uma irresponsabilidade, né? Nós já perdemos o ICMS do petróleo, perdemos na Constituição de 88. O Júlio Lopes não era deputado federal. Nós tínhamos um grande economista do Rio que tinha nível intelectual para enfrentar um outro grande economista de São Paulo que relator do capítulo da ordem tributária, tirou do Rio de Janeiro, ao criar exceção à regra no artigo 155 da Constituição, transferiu 8 bilhões anos de recursos do Rio para São Paulo, colocando que o ICMS é um imposto que ele é a favor dos estados que produzem. São Paulo tem a maior base industrial, tem as maiores indústrias de álcool, então ficam com o ICMS desses produtos. O Mato Grosso produz a maior pecuária do país, fica com o ICMS da carne. Nós temos petróleo, 83% do petróleo, 53% do gás, e aí esse deputado de São Paulo, defendendo o interesse do povo de São Paulo, então eu não considero que ele esteja errado, porque ele se elegeu por São Paulo, ele colocou no capítulo da ordem tributária que havia uma exceção, que no questão do petróleo, seus derivados de energia elétrica, em vez de tributar na origem da produção, seria no destino. Por quê? Porque São Paulo é o maior consumidor, é a maior população, a maior riqueza, a maior base industrial. E aí transferiu 8 bilhões ano, isso é uma fortuna. Você vê os royalties que estão querendo tirar do Rio, são 7 bilhões. Já nos tiram, desde 88, 8 bilhões ano. É evidente que veio crescendo, essas contas são do aumento da produtividade. Então não é possível. E nós tivemos um grande economista, que foi 3 vezes prefeito da cidade do Rio, que foi secretário de Fazenda, que foi presidente do Banerj, quando o Banerj era estatal. Tinha o mesmo nível intelectual do que o deputado de São Paulo, que hoje é candidato à presidência, um grande economista. Mas um defendia São Paulo, defendia o povo de São Paulo, como o Júlio, como deputado, defende o povo do Rio de Janeiro. Ele não defendeu porque faltou base intelectual, não, faltou a capacidade de briga. Se precisar ir para o Senado para brigar, para defender o Estado do Rio de Janeiro, eu irei. O senhor estava falando do deputado Zé Serra, do deputado César Maia? Não nomino nem aliados, nem adversários, né? Mas eu diria isso, são 2 grandes economistas de nível nacional. A questão é como é que se enxerga, qual é a função, quando se elege pelo povo, né? Por que eu nunca aceitei diária da Assembleia? Porque eu não me elegi pelo povo para viajar com diária da Assembleia. O povo não me elegeu para isso. O povo me elegeu para fazer a delegacia legal de Anchieta, para levar investimento para o interior, para ajudar o desenvolvimento do Rio de Janeiro, para discutir qual é a melhor escola que nós queremos. Eu sou filho de um padeiro e de uma doceira. Eu andava 4 quilômetros a pé para chegar à estação de Anchieta e pegar o trem para estudar no Colégio Pedro II. Eu só tive possibilidade, doutor Geraldo Tadeu, porque eu fui para um colégio que há 40 anos, hoje ainda é muito bom, há 40 anos era extraordinário, que é o Colégio Pedro II. Agora, quantos da minha geração em Anchieta, no subúrbio do Rio, na beira do Rio Pavuna, Meriti foram? Muito poucos. O que nós temos é que 1.500.000 alunos nas escolas estaduais, que nós temos que universalizar ensino de qualidade,